Fala, rapaziada que acompanha a gente aqui pelo Alambrado Alvinegro. A gente tem hoje aqui presente com a gente, tá vendo aqui o Rogério Michelete, meu grande amigo Rogério Michelete. Tudo bom, Michelete? Tudo bem, vamos Eu costumo dizer, inclusive o nosso convidado tá vendo aqui, que é uma honra gigantesca, né? Que se você tem alguma dúvida sobre futebol, você acessa o Google. Às vezes o Google não sabe. Aí você vai lá e você pega os livros do professor Celso Zelt, o Almanaque do Timão. Às vezes ele não sabe, às vezes não tem informação, tá faltando. Aí sabe o que você faz? Você liga aqui no Alambrado Alvinegro, porque o Michelete sabe. Ele sabe mais que o Google, ele sabe mais do que os almanaques do Timão. E antes de dar voz e passagem ao meu irmão, meu parceiro, Rogério Michelete, eu quero falar o seguinte: a gente tem a honra aqui de receber, não o autor de o autor do gol mais importante e mais emblemático da história do futebol brasileiro. Porque esse homem que está aqui, Basílio, primeiro... Que isso, cara. O Basílio aqui com a gente. Fez o gol de 77, que é o gol. Eu não era nascido, Basílio, eu sou de 79. Que o Corinthians foi campeão paulista, inclusive, em 79 também. Mas meu pai era nascido, meu avô, meu bisavô ainda estava no final de vida. Todo mundo só se fala daquilo, Basílio. Eu tenho uma honra enorme, gigantesca, de ter você sentado aqui à mesma mesa que a minha e de que a do Michelete, pra gente contar um pouquinho de história. Que honra, obrigado, viu? Bom, antes de mais nada, quero agradecer esse convite, para mim é uma honra. E posso falar, né? Michelete não pede, ele manda. Né? Michelete tem um carinho muito especial por ele, dessa convivência que a gente tem, né? E passo a respeitar você também. Mas obrigado pelas palavras logo no início desse papo, nesse alambrado aqui, que dá para a gente conversar e ouvir do outro lado também. Né? Isso que é legal. Michelete, fica à vontade aí, obrigado pela presença, cara. É difícil falar com o Basílio, porque a gente tem uma amizade muito grande, né? E aquela coisa que eu falo assim, eu já contei essa história pro Basílio, eu falo que às vezes você não tem que ficar longe do ídolo. Né? Porque às vezes você se decepciona com o ídolo. Isso aí, o Basílio é justamente o inverso, né? Porque você fica mais amigo, você... Fica mais fã, cara. É mais fã do Basílio. E eu acho o seguinte, eu tenho um lado espiritual, eu acredito muito em coisas assim sobrenaturais, em tudo mais. E eu acho que tem pessoas que são iluminadas. E até a minha primeira pergunta vai ser em cima disso. Porque eu acho que o Basílio é um cara iluminado. Pensa bem, Basílio, você acerta um chute que vai para a história do Corinthians, para a história numa nação. É muito mais do que um chute. É uma emoção, é suor de tanta gente, é lágrima de tanta gente, é coração, é vibração, é raça. E você faz um gol histórico e você é lembrado eternamente por isso. Porque às vezes um lance, você pode determinar um herói e um vilão. É triste, né, isso daí no futebol, né? Mas você pode determinar um vilão. Tem jogador que fica marcado por um lance. Né? Então, por exemplo, você pega o Denis no Palmeiras, o Toninho Cerezo, às vezes na Copa de 82. Não, e o próprio, né? Zé Carlos Serrão. O Zé Carlos Serrão, que perdeu um pênalti no São Paulo, na Libertadores. Exato. Então, às vezes, você determina. Você para pensar nisso, você fala, obrigado, meu Deus, São Jorge, enfim, Oxalá, a tua fé, o que você acredita, porque você é um cara iluminado. E você... Eu acho que é merecedor por ser iluminado, pela pessoa que você é. Obrigado, Michelete. Bondade da sua parte, mas que eu só tenho que agradecer, que isso daí é um reflexo da minha vida, daquilo que meus pais me ensinaram a ser. E não é por a gente hoje ser muito mais reconhecido do que em 77, mas eu posso falar para você uma coisa. Eu me vejo como uma pessoa escolhida, sim. Tanto o exemplo é na hora do gol. Porque você vê, eu resvalo de cabeça, a bola vai no segundo pau, o Vaguinho entra chutando. Ali eu pensei, eu vendo o lance assim muito rápido, eu pensei que tivesse pegado no ferro e voltado. Mas quando eu vi o Vladimir subindo, eu falei, tá feito o gol. E essa bola, quando o Vladimir cabeceia... aparece o Oscar na frente dele. Ela bate na cabeça dele e eu seguindo toda a trajetória da jogada.
ela veio para mim. Quando ela veio para mim, eu já bati, eu tinha certeza de fazer o gol. Porque você fica observando, tem jogadores da Ponte Preta caindo lá, o Vaguinho ainda tentando voltar do chute que ele deu, o Vladimir ainda parado acompanhando o lance. Eu já bati, pode ver que eu bato pro gol e já saio vibrando, porque eu tinha certeza de fazer o gol. Mas eu me vejo uma pessoa assim, iluminada, uma pessoa escolhida por Deus, porque todo esse lance que gera, as pessoas... Aliás, eu mesmo perguntei pro Vlad, estava mais fácil você fazer o gol do que eu e o Vaguinho, porque você subiu sozinho. Aí ele falou, Basílio, eu fiquei com medo de girar o pescoço, porque o Neguinho era uma mola, né? Ele sobe com uma facilidade. E jogar para fora. E ele ficou com medo de cabecear e essa bola ir fora. Ele, como não viu ninguém na frente dele, ele cabeceou em linha reta. Aí aparece o Oscar. Zagueiro, que era o Oscar. Né? Aí, logicamente, essa bola veio para mim e com um detalhe, né? Eu não vi a hora da bola cair mais rápido, porque eu queria bater de bate-pronto, porque você não pega ninguém na sua frente. É bate-pronto, velocidade, tudo. E isso é um aprendizado que eu tive nas categorias de base com um homem chamado Ipojucan, meu treinador. Na Portuguesa. Na Portuguesa de Esportes. Ele que me ensinou... por causa da minha altura, meu esguio, essa coisa, né? Ele falou, olha, é assim que você vai aprender a bater na bola, o cabeceio. Então, dentro desse meu aprendizado, eu acabei fazendo esse gol que passou para a história, né? E no gol, tentando voltar, se a gente tentar voltar agora na memória sua, obviamente, na hora do gol, na hora do chute, se você tentar fazer uma regressão aí, na hora que você chuta que a bola bate na rede, o que acontece com você naquele momento? A emoção do gol. Você fala, você tá frio, né? Você fala muito frio. Mas é a realidade. Você fiz o gol, beleza? Não, você só tem a emoção porque você tem a vantagem. Você fez o gol, você tá dentro de uma vantagem. E aí a gente teria que ainda administrar aqueles 10, 8 minutos que faltavam. Você tinha noção que era 37, né, do segundo tempo? Os 37. Mas você tinha noção do tempo? Tinha no placar do Morumbi. Tinha o placar, mas a gente estava mas a gente estava muito mais focado, porque você veja bem, até contando para vocês aqui, nós entramos determinados, cada um com um jogador. E aí nós fizemos o gol, saiu um escanteio para Ponte Preta. Nesse escanteio, eu relaxei na marcação. Você tinha que marcar quem? Eu e o de cá. Eu tinha que marcar o de cá. O Luciano, o Marco Aurélio. Quem era os caras? Os caras eram... Não, o Luciano era o Vanderlei. E o Vanderlei Paiva e o Marco Aurélio ficou com o Russo. Então, nós tínhamos essa missão. Aí saiu o escanteio, fizemos ali a triangulação na frente pro Tobias, relaxamos. É isso que aconteceu. Nós relaxamos. Aí veio um jogador da Ponte, não sei quem subiu, deu uma cabeçada forte no chão. A bola sai rente ao gol do Tobias. O Tobias sai gritando com todo mundo. Aí todo mundo acorda. Ou não, e o Moisés, então. Nossa. Cada palavrão com o Moisés. eu virei as costas e fui saindo, né? Mas é normal isso daí acontecer. Mas é o relaxo, para você ver. Eu me lembro o lance do Cássio, em 2012, quando ele pega, ele faz a defesa. Quase é gol do Vasco. O Newton cabeceia do Diego fora, Souza. Sim. O Newton bate na trave, chega a bater na trave. Porque o time relaxa, fala, opa, se acomoda. Passou, a gente fez um gol. Ali foi um gol também, né? Por isso que ele fez a pergunta, eu falei, a vantagem que nós tínhamos. Mas a gente tinha que continuar focado, porque faltava pouco tempo, Miquelete. Mas é o instinto do jogador. Relaxar, é normal, né? Do ser humano, aí, né? Nós estamos com um jogador a mais, não tem que esse jogador a mais para nós. Eu, o Russo, o Luciano, abaixei a cabeça e o Moisés falava, estou falando com vocês três, e xingando, né? Mas é no calor do jogo, a gente entende, a cobrança foi feita sim, de uma maneira correta, por causa desse relaxo. Você tira um pouco o foco daquilo que você está fazendo, você acaba sendo punido. E a conversa com o Brandão, no dia anterior, o Brandão faz a revelação do que ia acontecer no dia seguinte. Não, foi no dia. Foi no dia? Foi no dia. Como é que foi essa porque resenha? foi assim, nós fizemos o segundo jogo,
e perdemos, e aí nós fomos treinar. Estamos treinando, e eu senti uma dor que me incomodou, muscular. O Zé Maria também sentiu, e a gente estava fazendo tratamento, mas nós continuamos treinando, entendeu? E aí, estava no quarto eu e o Zé Maria, que a gente estava fazendo tratamento intensivo. Aí o Zé falava assim, e aí, pica-pau? Ele me chama de pica-pau. Ô, pica-pau, e aí? Eu falei, Zé, você imagina que não vai ser amanhã, o professor vai pegar a gente, mano. Porque eles não querem assumir a responsabilidade. Então, se não tiver doendo, passa a doer uma outra perna, outra contusão. Aí nós falamos, puta, nós vamos fazendo o teste, né? E aí o Zé Maria falava assim para mim, na hora do filé, né? Roemos o osso o tempo todo, agora na hora do filé. Eu falei, o pior de tudo, nem na foto nós vamos sair. Já tinha perdido Palinha. Já tinha perdido o Palinha. Palinha no segundo jogo. E tava eu e o Zé. Quebrou o nariz, né? Em condições... Não, o Palinha foi num né? estiramento. Qual o lance que ele quebra o nariz? Não, ele faz o Não, gol de ele nariz. fez o gol de nariz. Que ele chuta, A bate no bola Carlos, bate volta. no Carlos Isso, e no bate no... volta, bate e entra. Aí o Corinthians vence o primeiro jogo, aí no segundo jogo perde 2-1. Sim. E é justamente o Vaguinho que faz o gol no segundo jogo, que Exato. entra no lugar do Palinha, né? Exato. Que ele tem o estiramento. E Aí a gente tava apreensivo e tal. Aí fomos dormir. Aí cedinho, o seu Brandão entrou no quarto, abriu todas as janelas, as portas. Vamos continuar o tratamento e tal. E o seu Brandão, ele era kardecista, né? Ele tinha uma fé, assim, um homem incrível. E aí ele falou assim, olha, essa noite eu tive uma mensagem, nessa mensagem nós ganhamos de 1-0. E vocês não vão fazer teste. Vocês vão jogar, não vai sentir, pode jogar tranquilo. Aí falou assim, e você, neguinho, que era eu, você vai fazer o gol. Nossa. Aí eu tava deitado no chão, ele com o pé assim na minha barriga, né? Aí eu falei, chefe, que faça Tobias de mão, que a gente seja campeão é o que importava, né? Aí ele falou, não, pode acreditar no que eu tô passando de mensagem para vocês. Pode continuar o tratamento. Aí eu e o Zé já sorrimos, né? Aí nós ficamos todos felizes, porque só de não fazer o teste já foi para nós aquela notícia que a gente estava esperando. E você vê como é que é a vida, né? Começa com o Zé. Começa com o Zé. E termina com você. O gol. Resvala em mim, vai pro Vaguinho, volta pro Vladimir, volta para mim. Pra você. Então, por isso que, de E o repente... pós-jogo, a gente estava conversando, e muitas vezes você já contou essa história, mas ela é demais, porque mostra a diferença do futebol, que a gente tem essa futebol raiz e o futebol Nutella, né? Que era o futebol raiz de verdade. Acaba o jogo, o Corinthians conquista o título, que para mim, os dois maiores títulos da história do Corinthians, para mim, são 77 Paulista e a Libertadores de 2012. Para mim, são os dois principais títulos da história do Corinthians. Tem 90 também. Sim. Os 3 títulos marcantes da história do Corinthians. Acaba 7-7. O que acontece com o autor do gol mais importante da história do Corinthians quando o jogo acaba? Você tem um carro para te buscar? Você tem uma escolta? Como é que funciona? Como é que funcionou aquele rolê no final, Nicozinho? A gente era assim, ó. Eu tinha em casa um grupo de amigos e compadres que estavam me aguardando, que eles fizeram um churrasco. E falaram para mim, olha, independente do resultado, vem rápido para sua casa, que nós estamos te aguardando e nós vamos fazer uma carninha, um churrasquinho para te receber. E aí, quando terminou o jogo, que nós estávamos dando entrevista, o Lucas Neto, que estava me entrevistando, falou, vamos aproveitar que nós estamos assim, em vários repórteres aqui, tem uma surpresa para você, né? Falei, pô, surpresa para mim, mais uma, melhor ainda. Aí falou, sua mãe tá aí. Nossa, me deu um choque, porque a minha mãe nunca foi em jogo de futebol. Nem minha mãe, nem meu pai, eles nunca foram em jogo. Só meu irmão que ia e arrumava briga pra caramba. E aí, eu falei aquilo, mas fiquei, a minha mãe, calma, não, tá tudo bem, eu tô com a mãe do Zé Maria, aliás, tô com a mãe do Vlad, tá todas as mães, as noivas, as esposas, estão todas aqui. Legal. É porque a Globo fazia naquela época, aliás, fez, né? Corinthians campeão.
É um torneio que foi feito que os clubes só podiam entrar com o nome Corinthians. E aí o Corinthians foi campeão. E aí, nessa promoção, eles levaram nossos familiares. E aí eu fiquei apavorado, né? Eu falei, não, mãe, ó, não, eles vão levar a gente para casa, daqui a pouco eu tô indo para lá. Eu falei, tá bom, eu já tô indo. E nisso tava um amigo meu chamado Teco, que é amigo meu do Enéas, na época da Portuguesa. E ele tava de carro lá. Eu falei, pô, Teco. Ele falou, vai comigo? Eu falei, tô dentro. Oh, vambora. Aí nisso, o que eu fiz? Eu tava com uma bolsa simples, né? Atravessada aqui, e um boné enterrado até aqui, para ninguém me reconhecer. Aí eu fui saindo e vibrando no meio do povão e cheguei até o carro. Cheguei de uma maneira boa, ele falou, que é isso? Que sorte, hein, neguinho? Eu falei, tá acompanhando até aqui também. Aí só que ele falou, olha, nós vamos pelo Palácio ou vamos aqui pela Avenida Morumbi? Eu falei, não, vamos pela Morumbi aqui, porque na hora que chegar perto do Jockey, vai estar parado ali. Se não tiver, vamos embora, a gente toca. Mas se parar o carro, ou alguém me conhecer, você para, você fica com as portas abertas também, e eu desço e eu vou Conversando com o eu pessoal. vou conversando, vou festejando junto com eles. E foi o que aconteceu. Aí um estacionou do meu lado, ficou olhando, ó, o Basílio aqui. Pô, na hora que falou o Basílio aqui, os carros foram parando e eu entrei no meio do povão. E tava ali festejando tudo e de olho no farol. Aí o farol ficou amarelo, eu falei, olha, valeu, rapaziada, um abraço pra vocês, e entrei no carro. Entrei no carro do Teco e fui embora para casa. Aí cheguei em casa, tive que pedir licença para entrar na minha casa, que tinha Porque tanta tá todo gente. mundo na porta. Nossa! Mas invadiram a minha casa lá. Nossa, torcedor de tudo quanto é time. Foram tudo para lá. Eu tenho muita amizade com as pessoas, independente dos clubes que eles torçam, né? Mas aí eles foram festejar na minha casa. E aí, chegando lá, mas ninguém acreditava. Mas como é que você veio? Eu falei, eu saí no meio do povão. Não acredito. Falei, eu saí no meio do povão, mas dessa forma, né? Tem muitos que hoje acontece isso, né? Alguns disfarçam e fazem um monte de coisa. Eu não, eu saí no mesmo, igual você falou, raízes. Basílio, a tua história continuou no Corinthians, obviamente, depois desse gol. Inclusive, eu quero aproveitar para eu não esquecer disso, porque eu trouxe esse chapéu aqui, ó. E esse chapéu é do meu pai. Meu pai, em 77, no jogo do título, na porta ali, você entra ali, ó, naquele varal que Os tem. ambulantes Foi lá ali, e comprou. E comprou, inclusive, depois eu vou pegar uma caneta e pedir para que você autografe aqui para ele, ó, aqui dentro. Nossa, com o pra maior guardar pra prazer. Ele assistiu o jogo com esse o nome não é chapéu, não é boneco, essa Toquinha. coisa toca mágica aqui. Você sabe de onde é essa touca? Não. Eles invadiram o Rio de Janeiro com essa de touca, 76, né? de 76. Ah, 76. A invasão que teve no Rio de Janeiro é uma coisa, assim, linda. Inclusive, tendo filme, você olha as pessoas no ônibus todinho com essa touca aí. E parece, inclusive, o calçadão de Ipanema, por incrível que pareça. Aqui, né? É verdade, foi desenhado para isso. Tá é vendo? verdade. Foi desenhado para É o isso. calçadão de acho, Ipanema, né? Isso inclusive. mesmo, De Ipanema não, de Copacabana. Copacabana. Né? De Copacabana, né? E aí eu dizia que a sua história no Corinthians, ela teve uma passagem importante do gol, mas ela continuou também quando você encerrou a carreira. E tem muita história boa do Basílio na passagem dele pós-jogador, né? Como técnico do Corinthians, dirigindo jogadores importantes também. E o Michelete, eu tô curioso, porque aquela resenha antes, o Michelete falou assim, eu tenho uma história do Basílio que ninguém sabe. Eu falei assim, então você nem me conta que eu não quero nem saber, eu quero saber na hora do programa. Alguma coisa sobre a invasão, né? Que o Basílio também estava no jogo da invasão, inclusive. Fui eu que descobri, fui eu que subi primeiro. Primeiro a gente tinha que agradecer a São Pedro pela chuva que né? o time do Fluminense era fantástico. E aí o nível técnico deu Era a máquina. E eu estava no banco de reserva e você coloca as coisas e eu falei, vou ver se tem preliminar, vamos ver como é que tá, né, de torcida. Tá. Quando eu cheguei assim, que eu fui subir nas escadas, fui olhando, né? Quando eu vi um policiamento no meio, falei, deve ser esse trecho aqui, com mais um pouco. Na hora que eu subi, eu não acreditei.
Eu falei, eles são loucos mesmo, olha só. Aí nisso veio correndo o Lance. Aí o Lance chegou. O que houve? Briga? Eu falei, não. Lance, olha só, eles dividiram o Maracanã. Aí ele falou, eu acho que temos até uma porcentagem a mais. É porque eu fiquei olhando para cima. E tinha, naquela época, tinha a geral, que era o gargarejo ali, né? A geral, as cadeiras perpétuas do Maracanã. É onde caía a bola, os caras ficavam brincando, jogando. E aí nós fomos observar, né? Ficamos assim atrás, olhando. Aí tinha um número muito grande de torcedores com a camisa do Botafogo, do Flamengo e do Vasco. Todos torcendo para o Corinthians. E no meio da torcida do Corinthians. Então, ali que a gente viu que se fosse... Mas mesmo assim, o número de torcedores que viajou de São Paulo um negócio absurdo. Foi uma coisa absurda. E não estava chovendo ainda. Nessa hora que você subiu para ver o gramado, ainda não estava chovendo. Não, já tinha passado a chuva. A chuva nós estávamos no hotel. O campo encharcado. O campo totalmente encharcado. Aí, como a gente fica ali no coberto, né? Eu fui subindo as escadas e falei, vou dar uma olhadinha. Mas aquilo lá foi me chamando. Sabe quando você... Uma coisa está te atraindo? Eu fiquei olhando, eu fui subindo, fui olhando. Eu falei, não acredito. Eu não acredito. Aí que eu dei o berro... Mexe de que forma com o jogador? Mexe assim porque é o apoio que é uma vem pressão, uma obrigação, um incentivo. Como funciona isso? Porque Olha, porque primeiro de tudo, você sabia que o Fluminense era uma máquina. Tinha um super era o favorito, time. Tinha um Ribeirinho, inclusive. Só que com a chuva ficou com igualdade. Então aquele time que joga na parte coletiva, que era o Corinthians, acho que vai ter uma pequena vantagem, mas vai ter. E isso foi praticamente resolvido dessa forma. Indo para os pênaltis e tudo, mas o nosso time não se intimidou em momento algum com o time do Fluminense. Tanto é que você vê, no intervalo, o Givanildo saiu, porque ele estava gripado, não estava aguentando. Você entra no lugar do Givanildo. E eu entro no lugar do Givanildo. E aí foi aquilo que a gente viu. O Neca e o Givanildo que começaram a partida. Exatamente, né? Foram eles que começaram. E aí os depois pênaltis, saiu. O Corinthians bateu, porque o Tobias pegou 2 ou 3. Pegou 2. Pegou 2. Inclusive do Carlos Alberto Torres. Né? É. Pega do Carlos Alberto Torres. O Zé Maria faz o último gol. Faz o último. Mas e eu seria o último batedor. Você ia ser o quinto? Eu ia ser o quinto. É demais. E foi gozado, porque o Duque, na hora das escolhas, né? E ele começou a falar e todo mundo, não, se precisar... E eu peguei e falei assim, se precisar de mim, eu sou o segundo batedor ou o primeiro, se precisar. Ele falou, você não, você vai ser o último. Eu falei assim, mas como assim? Não, deixa eu, chefe. Aí ele falou, não, você é da turma da torcida, a torcida não tem problema nenhum, você vai bater o último. Aí eu falei, meu Deus do céu. Porque é aquela coisa da alternada. Mas você tem que estar compenetrado vendo as batidas. Porque o gramado pesado, ainda com água, né? E aí a gente foi vendo, o Tobias defendeu 2 e nós não perdemos nenhuma. Aí quando o Zé Maria faz, aí é só ir pra galera. Uma explosão. Mas esse e da Portuguesa também, sempre fui escolhido para ser o último. Eu falei, não, essa daí eu falava, mas, seu Duque, deixa eu bater a segunda, então, deixa eu ser o segundo. Não, você vai ser o último. Já está escolhido, você é o último. Quer dizer, é uma confiança absurda. Né? Uma confiança, além de tudo. Aí eu falei assim, não, eu cheguei quase na mesma época que o senhor. Ele falou, não faz mal, mas você vai ser o último. E foi dessa forma que a gente levou essa aí, o Tobias defendendo, saindo como herói, né, do Maracanã. História bonita, né, que o Corinthians tem. Eu acho que teria também depois do Internacional, mas você queria falar da história eu quero saber aquela história que você contou no bastidor que falou assim... Então deixa eu falar do Internacional. Na final de 76. Deixa eu falar o que foi que aconteceu que houve essa invasão corintiana. Isso nós tínhamos um presidente muito astuto mesmo, muito cabeça. É lógico que você fica sabendo no decorrer da própria viagem. Aí
a gente se perguntou, né, como é que houve aquela invasão. Aí depois nós ficamos sabendo. O seu Vicente parece que foi no Rio de Janeiro conversar com o Horta, presidente do Fluminense. Presidente do Fluminense. Aí ele falou, bom, e aquele jeitinho dele. Aí o Horta, aí o Horta falava assim, e aí, o que você quer? O que você quer fazer? Ele falou assim, quantos ingressos você vai me arrumar? Ele falou, quanto você quer? Ele falou, me dá metade. Aí o Horta falou, tá feito. Porque o Horta acho que não acreditava que ia levar tanta gente para o Maracanã. Que a torcida do Corinthians fosse invadir. Aí ele falou, então deixa comigo. Aí o Rivelino parece que falou para eles, não, o senhor fez a maior loucura, o senhor vai ver, eles vêm para cá, o senhor não sabe o que é. E foi isso que aconteceu, essa invasão, graças ao Vicente Mateus e, logicamente, a nação corintiana, que viajou, foi lá, se propôs. E aí o que aconteceu? Eles queriam... Eu tive, assim, da Casa Verde, muitos amigos meus, torcedores, que foram só, passaram em São Paulo, trocaram de roupa e seguiram para Porto Alegre. E eles também tinham a certeza da invasão. Mas só que lá eles não deixaram, né? Não deixaram. Uma grande parte Até ficou de já tinha lá de visto fora. o que aconteceu no Maracanã. Exatamente. Falou que lá não ia repetir. E as condições em vestiário, tem muita história. O Tobias uma vez contou não, teve que... conto, o Nelson Rodrigues falou sobre isso. Que o vestiário... A praia de Copacabana parecia Não, lá no Beira-Rio. A condição no Beira-Rio, que o Matheus, inclusive, no hotel, pediu para comprar água em outro lugar, porque ficou cismado com a água. O Tobias contou essa história para mim. Que ficou cismado e mandou comprar em outro lugar porque achou que a água estava batizada, a água do hotel. E também a situação do vestiário, né? Que tinha tudo no vestiário. O seu Duque também tinha, né? Aquelas manias, né? De treinador. Falou assim, não, nós não vamos ficar nesse vestiário que eles vão dar para nós. Já sabia que tinha outras opções. E aí chegaram lá, tava com cheiro de criolina, não dava para a gente ficar. E aí nós fomos se retirando, aí arrumaram um outro que vestiário. Era do juvenil, né? Mas tudo através da experiência que o Duque tinha e o seu Vicente também. Então, mas tudo correndo a favor. Uhum. Mas ali, praticamente, ficamos sabendo depois, que foi colocado pelos próprios funcionários do Corinthians, que jogaram a criolina para não ficar naquele vestiário. Justamente para evitar qualquer coisa. Agora, a história que eu ia contar... Eu quero saber da história. O Basílio foi técnico algumas vezes do Corinthians. E uma passagem marcante, eu acho que foi a mais marcante, inclusive, do Basílio como técnico, foi no período de 1989 a 1990. O Basílio, 89 é o ano... Eu digo isso porque, como ele é meu ídolo no futebol, porque eu vi ele jogar aqui, o Neto, é o ano da chegada do Neto. Chegada do Neto, o Neto chega ao Corinthians naquela troca com o Palmeiras, Ribamar e Dida vão para o Palmeiras, e o Denis e o Neto vem, os dois acabam desembarcando no Corinthians. E aí o Neto está indo muito bem e tal, mas tem uma queda de rendimento durante o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Segundo turno do Brasileiro. E você era o técnico do Corinthians. E aí pinta a última rodada. O Corinthians já sem pretensões no campeonato, já tinha sido eliminado antes, né? Não tinha chance de chegar à final. Sim. E tinha um jogo contra o Palmeiras, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras brigando, dependendo de uma vitória para ir para a final do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Contra o São Paulo, né? Exato. E aí você era o técnico do Corinthians, o Corinthians ganha, né? Esse jogo 1-0, gol do Cláudio Adão. Mas isso daí gol de calcanhar. Por incrível que pareça, essa história, na minha opinião, fica em segundo plano. Porque eu digo que o Basílio foi herói de 90 também. E ele vai explicar por quê. Essa história, cara, nunca ouvi essa história. Por isso que é sensacional isso aí. É uma coisa muito restrita mesmo. Eu não sei, até o dia que o Micheletti começou a falar, eu fiquei olhando assim para ele, eu falei, mas como é que ele sabe isso daí? Porque foram poucas as pessoas que presenciaram, entendeu? Porque tudo começou assim. O Neto tinha engordado, ele estava acima do peso, né? E o material não estava cabendo nele.
Tanto é que tiveram que sair do Morumbi, no Parque São Jorge, buscar meia ou calção, para que ele pudesse ficar no banco. E o senhor Vicente Matheus, quando entrou no vestiário, ele foi lá, ele cumprimentou o Neto, mas ele olhou e ele falou, bom, não é possível, né? E ele, perto dos roupeiros, foi falando, esse cara não vai ficar. E ele tinha uma cúpula que ficava com ele, que falou, não é possível, isso não é jogador, olha o tamanho que ele está, ele não sei o quê. E nós estávamos aquecendo, e a gente estava conversando, aquecendo e tal, fazendo trivial. Aí terminou o jogo, nós ganhamos, né? Mas o Neto não entrou, não tinha como ele entrar. Ele estava até sem chuteira, sem nada, só de meião. E aí o roupeiro me chamou e falou, olha, você fica preparado que eles vão te levar lá amanhã, porque é para você fazer a programação para o ano que vem. Então, eles vão mandar o Neto embora. Eu falei, mas não vai mesmo. Aí chamei os professores, né? Era o Ângelo e o Paulo. Ângelo Macariello? O Macariello e o Paulo César. Paulo César Santos. Né? Santos. Aí eu peguei e falei para eles, ó, fica preparado. Depois dá um toque no Neto, né? Agora nas férias, para ele, reduzir esse peso dele aí, tudo. Aí acho que o Paulo que falou para mim, o que houve, Basílio? Ele falou, não, depois eu falo. Deixa eu ir na reunião, depois eu me reúno com vocês. Porque não é que eu fui prepotente. Eu sabendo de tudo, e o senhor Vicente falou, olha, você não conta com o Neto, que o Neto não vai ficar. Aí eu falei assim, não, eu não abro mão dele. Eu não abro mão. Para mim, ele continua. Ele tem que continuar. E aí ele falou, poxa, mas você veio preparado, né? Eu falei, não me vim preparado. Eu vim preparado para falar com o senhor que os preparadores físicos estão me aguardando para mim fazer a programação da pré-temporada. Aí ele falou assim, mas não dá, assim não dá, do jeito que ele está. Eu falei, olha, deixa comigo, deixa com os preparadores. Aí ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar. Se ele vier com aquele peso que eu vi lá, eu mando ele e você embora. Eu falei, onde o senhor quer que eu assino aí? Ele tinha uma cadernetinha assim, né, que ele usava. Falei, me dá a caderneta. Ele falou, aqui não mexe na minha caderneta. Eu falei, não, eu assino pro senhor, pode mandar embora. E aí, nisso, o escritório tinha uma outra porta e estava aberta. E tem um rapaz que a gente conhecia, ele estava ouvindo toda a conversa minha, né? E ele dava risada comigo e fazia assim mesmo, assim. Aí eu peguei e falei, olha, o senhor fica à vontade. Se o senhor achar que na apresentação ele não venha de acordo com o que o senhor está falando, ele falou, não, pode ser que ele venha um pouquinho, mas se ele tiver gordo... Eu falei, não, ele não vai vir. Ele gosta dele e ele joga muito, senhor Vicente. Ele joga muito. Aí ele falou, mas eu mando os dois embora. Eu falei, ó, se o senhor quer, eu assino de novo. Onde o senhor quer que eu assino? Aí, conversei com ele, tal, elaborei onde que a gente ia fazer a pré-temporada, tudo. Levantei e fui embora. Mas aí eu tinha, conversando com preparadores físicos, eu falei, olha, depois vocês localizam o Neto aí para mim. O Neto vai ter que, né? E você foi chegou quando a o falar Neto foi no... Não, com o Neto você não chegou a falar? Não, nunca falei. Eu não sei nem como é que você soube, né? Não sei nem como é que você soube. Fonte alvinegra. Então, essa daí. Mas aí eu acho que foi uma coisa da forma que eu via, porque o Neto sempre foi um jogador excepcional. Foi diferenciado já nessa troca. Eu acho que o Corinthians ganhou pra caramba com ele, entendeu? E fora isso, a gente tinha certeza que os próprios preparadores físicos, o Ângelo Macariello e o Paulo César também, eles dariam conta, iriam fazer um trabalho. Mas nem foi preciso. Né? Você vê a consciência do Neto. O nego fala, ele era malucão, não era nada. Ele era muito consciente, porque você vê, ele foi para o spa, que ele voltou, quando o nego passava perto dele e falava assim, Neto, que é isso? Ele voltou sendo o físico de um atleta. E nesse físico de um atleta,
ele deu uma resposta jogando bola. Jogando, e o Corinthians, Já em no 90 primeiro semestre praticamente. ele jogou muita bola, né? Já, Tanto que o pessoal fala, não, o Neto jogou bem no segundo semestre Que é o e brasileiro por isso ele brasileiro, não né? deveria ter ido para a Copa do Mundo. É mentira isso daí. Não, Porque o Neto já mentira. jogou muita bola no primeiro semestre. Ele faz até um gol lá, Maradona, na estreia do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, que ele sai driblando todo mundo. No Pacaembu, é. No Pacaembu. Então, o Neto já estava jogando muita bola, né? Ele era um jogador e sempre foi um jogador diferenciado, você entendeu? Não só com bola, o nego falava de bola parada e tal, mas nada. Ele tinha uma virtude que nem ele mesmo sabia disso, que ele punha a bola do lado dele, o cara só tirava dele dando porrada nele, entendeu? E aí era falta. E eu achava falta que também. era uma virtude dele, porque ele punha a bola assim, punha um jogador desse lado e punha desse daqui. E ele punha sempre a perna na frente. E ele levava. É coisa de e jogador ele argentino. Né? Argentino, exatamente. Lembra um pouco, né? E ele tinha essa qualidade. Então, por isso que, de repente, são poucos os sabedores disso. Agora, as pessoas que estão nos vendo aqui, por né, isso no Alambrado... Eu digo que o Basílio, além de 77, Não. foi, obviamente, pelo gol espetacular, histórico do Corinthians, mas ele teve um dedo mágico, né? Em 1990 na conquista, mesmo sem ser o técnico na conquista de 90, que foi o Mas Nozinho. pegando como gancho, entendi, é lógico, porque ele manteve o craque do Manteve o time, Neto, o cara que foi decisivo. pegando como gancho, é uma pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui, pegando como gancho o nome, o alambrado, né? Porque hoje não tem mais alambrado, você vai na Arena do Corinthians, os estádios não tem mais alambrado, né? Não. E a sua época era o alambrado, o cara ficava ali no alambrado, joga a bola, joga, não sei o que e tal. Até para dar lateral. Então, quando, Os caras quando- punham a mão no quando a gente vê alambrado esse e nome, tipo, puxava. quando você vê tipo um alambrado, tem algum jogo que você lembre, ou de alguma coisa, ou do cara que fica xingando o alambrado, ou de alguma passagem interessante em relação ao alambrado, comemoração, enfim, que te vem à memória em relação ao alambrado? Quando você fala assim, pô, o alambrado, né, cara? Que saudade do alambrado, o torcedor que ficava ali. De repente você ia lá dar um autógrafo pro cara, tirava a camisa e dava pro cara, né? Porque hoje não existe mais isso, né? Não, alambrado, eu sou da geração que sempre teve, né? Eu posso lembrar assim, de um jogo que eu fui fazer. Um jogo não, era vários jogos eu fiz em São José do Rio Preto. Aí você ia bater escanteio, lateral, o cara te puxava, te cuspia, né? Era muito próximo. Aí você vai falar o campo do Botafogo, o antigo, era próximo. Não o Santa Cruz. É, Santa Cruz já é um estádio aí maior. depois veio o estádio maior, o Santa Cruz. Isso. O Comercial também a mesma coisa, era um campinho estreito, depois pegou o estádio dele, aí ficou distante. Mas o alambrado sempre fez parte, não só da nossa vida dentro de campo, mas fora também, que tanto é que você fazia o gol e ia subir no alambrado, né? E você imagina assim, a gente é jornalista, a gente é torcedor também, todo jornalista tem um time. É que tem os caras que não revelam, tá tudo certo, cada um faz o que tem que fazer. A gente vê o jogo do alambrado pra cá, a gente viu a vida inteira, né? E você viu o jogo da parte de dentro pro alambrado. Mas você nasceu, jogou futebol e você também tinha os seus ídolos. Quem que você lembra? Quem que foi o seu ídolo no futebol? Quem que é o cara que você, de repente, ou esteve no estádio também, no alambrado vendo? Quem que foi seu grande ídolo no futebol? Primeiro foi Pelé, né? Pelé que eu tinha. Mas o meu ídolo que eu fiquei assim foi o Ney. O pai do Diney. O Ney, eu garoto de tudo, eu pulava o muro, né? Coisa que não é exemplo, né? Então, pulava o muro do Pacaembu para assistir jogos do Corinthians. E a gente caía direto ali onde eram as numeradas, e você saía escorregando e já pulava para o lado de dentro, né? Aí tinha uns fiscais que iam lá e tiravam você. Putz, você ia fazer aquela volta de novo, para depois que pular. Trabalho, né? Mas a gente entrava dessa maneira. Insistência. Mas você falou bem. Eu cheguei a subir assim no alambrado, né? E a polícia, desce daí, garoto, desce daí, moleque. Porque eu queria, não existia esse negócio de camisa, de pedir nada. Eu queria, porque eu queria ver o Neide assim próximo, ele e o Silva, que eram os dois atacantes que o Corinthians tinha. E a gente cansou de vibrar com os gols do Silva e do Ney. Então eu tinha o Ney, ele era o meu ídolo. Anos 60, né, Vazinho? E eu tive esse privilégio de
de subir no alambrado e querer ver eles bem de pertinho mesmo. Você é corintiano de infância. De né? infância. A gente está próximo. E aí A gente está fazendo aqui, só desculpa me interromper, é um jogo de futebol aqui, né? Um tempo de futebol. A gente Quase está aos 40. 45. A gente está aos 40. A gente tem 5 minutos e uns acréscimos. Né, que a gente Você é torcedor de infância. Aí o Corinthians vai lá e te contrata. Qual a tua sensação? Você fala, nossa, o Corinthians veio aqui me contratar. Algum outro time apareceu lá na Portuguesa, no Canindé, para tentar te levar e não conseguiu? Você não quis ir? Eu fui vendido pro Santos. Pro Santos. Eu tinha sido vendido pro Santos porque foi assim. Ficou sem contrato eu, Xaxá. Eram 4 jogadores, ficamos sem contrato. Aí o presidente estava fazendo uma reformulação, falou, não, podem procurar em clubes. Era o OTD? Era o OTD. E aí, nisso, apareceu o Santos. Aí tinha um diretor de futebol chamado Gandula, e ele veio, fui lá com ele, acertei as bases, acertei tudo. Acertei e tal. Ele me deu um cheque. Ele deu um cheque para mim. Aí, nesse cheque, eu fui para Casa Verde, tinha namorada, fui na casa da namorada, fiquei lá. Aí, nisso, ela abriu a cortina assim, ela falou, acho que é seu pai que tá aí, ó o carrão que seu pai tá. Meu pai? Aí eu achei estranho, né? Aí abri a cortina assim, olhei e falei, nossa, um tremendo de um carrão todo bonitão, um Galaxy, né? Naquela época era primeira linha, Aí eu olhei assim, eu falei, pô, eu sou Orlando Monteiro Alves, que foi ele que sempre tentou me levar para lá. O pai do Duílio. O pai do Adilson e vô do Duílio. Aí, nisso daí, eu olhei assim, meu pai estava descendo, né? Eu falei, o que será que houve, né? Mas eu falei, pô, será que... Pô, mas eu já fechei negócio, não é possível, né? Tá tudo certo. O diretor do Santos falou, não, deixa que a gente vai comunicar ao seu presidente, que está tudo certo com você. Aí, nisso, eu abri, assim, a porta, aí falei pro meu pai, o que houve? Ele falou assim, eu estava conversando agora com o Oswaldo Teixeira Duarte, e ele participou que você foi vendido. Eu falei, eu já estou até com cheque. Ele falou assim, cheque da onde? Eu falei, do Santos. Ele falou, não, você foi vendido pro Corinthians. Falei, pô, pai, pro Corinthians? Eu falei assim, mas pai, eu tô com um cheque aqui, como é que eu vou fazer para devolver? Então o senhor vai devolver. Ele falou, não, você vai devolver. Você vai devolver. E eu falei assim, mas pô, pai, o doutor Oswaldo falou que não tinha problema. Ele falou assim, ele falou para ou você assina com o Corinthians, ou senão você reforma e fica na Portuguesa. Eu falei, não, pai, pelo amor de Deus, já tá certo. Aí ele falou, então vamos comigo. Aí, nisso, eu entrei no carro e fui para casa do seu Vicente Mateus. Aí chegou lá, 2 minutos, meu pai já tinha conversado, né? Meu pai já acertou, e no dia seguinte, pela manhã, a sirene tocou. Eu sou do tempo da sirene. A sirene tocou, e eu fui apresentado, tudo. E aí você vê como é que é a vida. Aí o senhor Orlando Monteiro Alves falou, poxa, eu tô com uma camisa aqui que é para me pôr na maternidade. Você vai comigo lá? É do meu neto que está nascendo. Vocês sabem quem é esse neto? Duílio Monteiro Alves. Olha que coisa, né? Você vê como é que é a vida, história, né? Proporciona cada coisa. Aí eu falei, vamos embora, vamos lá. Aí nós fomos. E ó, hoje tá aí o Duílio, tá aí o Adriano, tá aí a Dilson, toda a família história, Monteiro Alves. Você vê como é que é a vida, né? O Basílio, o pé de anjo, está com a gente. Está terminando o nosso bate-papo, Basílio. Quero agradecer demais. Pô! Foi uma honra. E, É verdade. cara, Senão eu ia pedir pra galera aqui no Alambrado já. numa dessa, você solta uma dessa, o Alambrado, os caras derrubam o Alambrado. Derruba o Alambrado. O que a torcida do Corinthians já derrubou de Alambrado pro lado positivo e pro lado negativo. A gente já viu de Alambrado Também. derrubado já. Convivi os dois lados da moeda. Boa. E eu queria terminar com uma última pergunta. Assim, no futebol ou na vida, o que mais te emociona? O que vem à tua mente que mais te emociona em relação ao futebol, em relação à tua vida pessoal? Para a gente terminar nosso bate-papo e para você falar também um pouquinho de você, se você quiser. O que mais te emociona, Basílio? Bom, o que me emociona, primeiro de tudo, minha mãe. Minha mãe que foi
Hoje eu sou o que eu sou, eu devo muito à minha mãe. Porque o meu pai trabalhava, ele se preocupava muito mais em trabalhar para pagar um colégio para mim, para o meu irmão. E a minha irmã estudava em colégio público. E me emociona muito, entendeu? Não vou chorar, não. Estou aqui segurando. É uma das coisas importantes do que hoje as pessoas falam, poxa, Basílio, você é uma simpatia. Eu falei, devo tudo isso aos meus pais, que sempre mostraram todos os lados da moeda. Do lado bom, do lado ruim. Você, como jogador, você tem que se focar naquilo que você tem que fazer. Você vai receber elogios, mas você vai receber críticas. Na críticas que você tem que ser forte. Na crítica que você vai absorver o que vai te ensinar no futuro. Então, meu futuro foi dessa forma que eu praticamente tive e tenho. Tenho tantos amigos, tenho tantas pessoas em volta de mim, mas gostaria de fazer uma menção aqui honrosa a uma mulher chamada Cecília, que ela foi minha esposa durante um bom tempo. Desculpe. Mas ela foi aquela mulher que me deu uma direção de vida que, após a sua saída como treinador, você tem que ter um novo foco de vida. E ela me deu todo esse amparo. E hoje eu agradeço muito. Mesmo com a ausência dela, eu tenho certeza que ela está feliz de vocês estarem fazendo essa entrevista e eu poder falar dela, falar da minha família, falar dos meus filhos, falar do meu... Eu sou bisavô, eu tenho bisneto já, tá? Mas eu tenho lá a Ana, mãe dos meus filhos, tenho o Júnior, que é o João Roberto Basílio Júnior, a Roberta, a Bruna, são as pessoas que hoje me dão uma alegria muito grande. Mas essa emoção que eu tenho é sobre essa mulher que, para mim, me ajudou muito. Me ajudou, Michelete sabe muito bem da forma que ela cobrava. Era uma outra mãe que eu tive na vida. Me cobrava tudo, tudo. E hoje eu sinto até a falta daquelas duras, aquelas broncas que ela sempre deu, mas que é uma pessoa marcante da minha vida. E ela que falava sempre para mim, quando você falar com uma criança, você nunca esquece de falar para ela que o mesmo que você teve. Você tinha um sonho de ser jogador. E hoje eu posso falar, independente da sua profissão, nunca fuja do seu sonho. Então, isso daí para mim é gratificante quando eu vejo um adolescente, uma criança podendo, sabe, querendo ser jogador, querendo praticar algum esporte, e isso é muito importante. Então, é uma valorização que eu tenho com todos eles e pelos meus amigos que viveram, principalmente, esses momentos lindos, maravilhosos, junto com a doutora Cecília. Ô Basílio, primeiro, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado, eu. E queria dizer assim, quem sou eu para dizer em nome da torcida do Corinthians? Eu sou apenas um torcedor que me dediquei muito, assim, me dedico ao time, assim como o Michelete também, me dedico no sentido de torcer, de amar e tal. Então eu gostaria de, em nome de todos os torcedores, mais de 40 milhões de torcedores, dizer muito obrigado para você, não por você estar aqui, mas por você existir, Basílio. Obrigado. E por você ter feito aquele gol histórico que eu disse no começo e eu vou, no final, vou dizer de novo. É o gol mais importante da história do futebol brasileiro. Para mim é. E pelo ser humano que você é, espetacular. Eu não te conhecia. Estou impressionado por você, Basílio, mais ainda. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu que agradeço por essa oportunidade, por eu, de repente, poder contar algumas coisas do que eu vivi, né? O Michelete me acompanha há muitos anos também, né? Ele sabe que a gente teria tantas coisas para poder passar, principalmente pelas pessoas que atravessam momentos difíceis e, ao mesmo tempo, tem que ter pelo menos uma palavra de conforto. E isso é um aprendizado que a gente tem de dentro de casa.
E eu só tenho que agradecer a vocês a hora que vocês precisarem de mim. O Basílio está à disposição de vocês. Show de bola. E vocês que estão no Alambrado, com certeza vão ficar felizes também, tá Beleza. bom? Valeu. Obrigado. Valeu, Louco. Obrigado. Louco, eu chamo o Rogério Michelini de louco, mas De louco, ele não tem nada. bando de louco. É o bando de loucos. Por causa disso. Beleza, rapaziada? Valeu. Você que acompanha a gente aqui no Alambrado Alvinegro. Eu não falei no começo, vou falar agora, então siga a gente, marque a gente aí, ative o sininho, siga a gente no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook. E vai Corinthians, tá tudo certo. Valeu, rapaziada. Obrigado. É nóis. Valeu.